Quando uma empresa decide atuar no mercado, uma das primeiras decisões que ela precisa tomar é definir aquilo que será entregue ao cliente. Isso parece simples, mas envolve muito mais do que apenas escolher um produto ou criar um serviço. É necessário pensar nas características da oferta, na qualidade, nos benefícios, no custo, na forma de entrega e até na experiência que o cliente terá ao consumir esse produto ou serviço. Por isso, o projeto de produto e serviço ocupa uma posição tão importante dentro da administração da produção. Ele define o valor que será entregue ao mercado e influencia praticamente todas as outras decisões da operação. Hoje, as organizações e as empresas elas não entregam apenas produtos ou apenas serviços. Elas entregam experiências. Um restaurante, por exemplo, ele não vende somente comida. Ele entrega ambiente, atendimento, rapidez, conforto, conveniência e percepção de qualidade. Da mesma forma, uma universidade ela não entrega apenas aulas. Ela entrega formação, relacionamento, suporte, estrutura e vivência acadêmica. Isso mostra que os clientes não compram apenas algo físico, eles compram um conjunto de benefícios associado à oferta. É por isso que falamos em pacote de valor. Quando alguém compra um notebook, por exemplo, não avalia somente o equipamento, avalia também a marca, o atendimento, a garantia, a assistência técnica, a facilidade de compra, o suporte e toda a experiência associada ao uso. Tudo isso ajuda a entender por que o projeto de produto e serviço é tão estratégico. Ele influencia diretamente a percepção de valor do cliente e a competitividade da empresa. Projetar um produto ou serviço não acontece de uma vez. É um caminho organizado que começa com a necessidade do cliente e termina com a oferta capaz de gerar valor no mercado. Tudo começa pela identificação da necessidade. Antes de criar qualquer produto ou serviço, a empresa precisa compreender quem é o cliente, quais problemas ele enfrenta, quais desejos possui e que expectativas ainda não estão sendo bem atendidas. Sem essa leitura do mercado, a empresa corre risco de criar algo interessante para ela, mas pouco relevante para o cliente. Depois vem a geração de ideias. A partir da necessidade identificada, a organização começa a pensar em diferentes possibilidades de solução. Nessa etapa, vale observar concorrentes, ouvir clientes, reunir a equipe, analisar a tendência e estimular a criatividade. O objetivo não é escolher de imediato, mas abrir alternativas. Em seguida, ocorre a seleção do conceito. Nem toda ideia é viável. Algumas podem ser caras demais, complexas demais ou pouco atrativas para o mercado. Por isso, a empresa precisa avaliar as ideias e escolher aquela que apresenta melhor equilíbrio entre valor para o cliente, custo, viabilidade operacional e potencial competitivo. Depois da escolha do conceito, vem o projeto preliminar. Aqui a ideia começa a ganhar forma concreta. A empresa define características, materiais, ingredientes, funcionalidades, embalagem, preço, padrão de qualidade e requisitos operacionais. É quando a proposta deixa de ser apenas uma ideia e começa a virar um produto ou serviço estruturado. Na etapa da avaliação e melhoria, a empresa testa a proposta. Pode fazer protótipos, pilotos, simulações, degustações, teste com clientes ou teste de mercado. Essa fase é essencial porque permite identificar falhas antes do lançamento. É melhor corrigir problemas enquanto o produto ainda está em teste do que descobrir erros depois que ele já chegou ao cliente. Quando a proposta está validada, ocorre o lançamento. Nesse momento, o produto ou serviço chega ao mercado. Mas lançar não significa apenas divulgar. A operação precisa estar preparada para cumprir o que foi prometido: produzir, atender, entregar, dar suporte e manter o padrão de qualidade. Por fim, temos a melhoria contínua. Nenhum produto ou serviço ele deve ser tratado como algo acabado para sempre. Depois do lançamento, a empresa precisa acompanhar o desempenho, a satisfação dos clientes, as reclamações, os custos, vendas e mudanças no mercado. A
partir dessas informações, ela ajusta, melhora e evolui sua oferta. A ideia principal é que cada etapa contribui para reduzir risco e aumentar a chance de sucesso. Quando esse processo é bem conduzido, a empresa transforma necessidades reais em produtos e serviços viáveis, eficientes e competitivos. Por isso, projetar bem não é apenas ter uma boa ideia. Projetar bem é transformar uma necessidade do cliente em valor entregue de forma consistente. Depois que a empresa atende à necessidade do cliente e desenvolve uma proposta de produto ou serviço, surge outro desafio: tomar decisões sobre como essa oferta será posicionada e estruturada no mercado. Porque criar um produto não significa apenas ter uma boa ideia. A empresa precisa decidir para quem está produzindo, qual valor quer entregar, qual nível de qualidade deseja alcançar e como pretende competir. Tudo começa pelo segmento do cliente. Nenhum produto é feito para todo mundo. A empresa precisa compreender quem é o cliente, quais necessidades ele possui e o que realmente ele valoriza. O mesmo produto pode ter versões diferentes dependendo do público atendido. Além disso, a organização precisa definir os atributos do produto ou serviços. Aqui entra decisões relacionadas à funcionalidade, qualidade, design, marca e experiência oferecida ao cliente. São esses atributos que ajudam a construir valor percebido no mercado. Outro ponto importante é o nível de qualidade que a empresa deseja entregar. Qualidade não significa necessariamente luxo. Significa atender de forma consistente aquilo que o cliente espera. Dependendo da estratégia da empresa, o padrão de qualidade pode ser mais simples ou mais sofisticado. Ao mesmo tempo, a empresa ela precisa equilibrar preço e valor. O cliente não avalia apenas quanto custa, mas também o benefício que recebe em troca. Por isso, o projeto precisa considerar custos, preço aceitável e percepção de valor. A organização também precisa decidir o grau de variedade e personalização da oferta. Alguns produtos são altamente padronizados para reduzir custos e aumentar a eficiência. Outros precisam customização para atender necessidades específicas dos clientes. Outro aspecto importante é a forma de entrega. Não basta ter um bom produto, é preciso pensar em prazo, canais, logística, atendimento e conveniência. Muitas vezes a experiência de entrega influencia mais a satisfação do cliente do que o próprio produto físico. Hoje também existe uma preocupação crescente com a sustentabilidade. O projeto precisa considerar impactos ambientais, uso de materiais, descartes, responsabilidade social e logística reversa. Isso deixou de ser apenas uma questão ambiental e passou a ser também uma questão competitiva. Além disso, toda decisão envolve riscos e viabilidade. Uma decisão pode parecer excelente, mas talvez seja inviável financeiramente, difícil de produzir ou arriscada para o mercado. Por isso, o projeto precisa equilibrar inovação e viabilidade operacional. Outro elemento essencial é a diferenciação. A empresa precisa responder: o que torna essa oferta diferente das demais? Se o mercado já oferece algo semelhante, qual será o diferencial competitivo? Na parte inferior da imagem, aparecem algumas características específicas, dos serviços. Diferentemente dos produtos físicos, os serviços possuem intangibilidade, simultaneidade e perecibilidade e variabilidade. Isso significa que os serviços são mais difíceis de padronizar e controlar, porque dependem muito das pessoas, do momento e da interação com o cliente. Percebam que em muitos serviços o cliente participa diretamente da operação. Em uma aula, por exemplo, o aluno não é apenas consumidor,
ele participa da produção do próprio serviço educacional. No final, o objetivo de todas essas decisões é alcançar um resultado, criar um produto ou serviço que resolva o problema do cliente, que gere valor, que seja competitivo e que possa ser entregue pela operação de maneira viável e eficiente. Por isso, um produto ou serviço bem projetado não é apenas aquele que parece interessante, é aquele que consegue alinhar cliente, operação, mercado e estratégia. Até aqui nós discutimos aquilo que a empresa pretende oferecer ao mercado. Vimos que o projeto de produto e serviço define característica, valor, experiência, qualidade e diferenciação, né? Mas surge uma questão fundamental aqui. Como transformar essa proposta em algo que a operação consiga produzir e entregar? Porque não adianta desenvolver um produto excelente se a empresa não possui um processo capaz de produzir com qualidade, com custo, com rapidez e confiabilidade. E é exatamente nesse ponto que entra o projeto de processo. Quando o produto e processo estão alinhados, a empresa entrega valor ao cliente com eficiência e competitividade. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre projeto de processo.